Já se passaram 44 dias em 2026 e eu já, tanto com relação à empresa e relações corporativas, aprendi bastante, estou com uma clareza que eu não tinha em 2025, que eu não aprendi em 2025 inteiro. Então, se você é profissional de saúde e assim como eu não sabia nada sobre gerenciamento de empresa, empreendedorismo, vender, fica aqui que eu vou te passar algumas dicas, te poupar de alguns erros que eu tive e talvez você vendo esse vídeo, talvez você não passe. Porque fazer procedimento é uma coisa e empreender e gerir uma empresa é totalmente diferente. E eu precisei aprender isso na prática. Primeira coisa que ficou muito clara, a gente tem que aprender a vender, a gente tem que saber vender. Se você não vende, não adianta nada. E vender é totalmente diferente de empreender, que é diferente de gerir. Empreender é o começo do jogo. Gerir é você sustentar o jogo. E vender é você colocar dinheiro efetivamente no jogo. O que eu tô falando? Tá confuso, mas eu vou te explicar. Tem muita gente que é excelente tecnicamente, faz lábios maravilhosos, full face maravilhosos, perfiloplastia, sabe tudo de toxina, sabe individualizar o tratamento, mas não sabe vender. E aí você vai depender de sorte, ou de carisma, ou de marketing para prosperar. Mas se você sabe vender, você já está um passo à frente. Só que se você é aquela pessoa que já sabe vender seu peixe, só que você não sabe gerir, você vai trabalhar pra caramba e não vai ter lucro. Então, essas três coisas estão ligadas: venda, empreendedorismo e gerenciamento. Segundo ponto, o crescimento exige riscos e pessoas. Felizmente ou infelizmente. É aí que mora o risco. São as pessoas. Primeira coisa, a maioria das pessoas são sim boas. Elas querem fazer o certo. Poucas pessoas são ruins que entram no seu negócio para tirar vantagem. Não existe expansão sem equipe, não existe crescimento sem risco, não existe escala sem delegar. E é aí que mora o medo de muita gente. Eu era assim. Eu tinha medo de delegar porque, se eu delegar uma tarefa, a pessoa não vai fazer tão bem quanto eu faço. Aí eu fazia tudo, só que eu ficava sobrecarregada. Você tá nesse nível de sobrecarga, já é a hora de você delegar funções. E é questão de treino, questão de você aprender a ouvir, questão de você aprender a falar também. Eu tinha muito isso comigo, eu evito falar alguma coisa que eu não gostei pra pessoa, porque para ela não se frustrar. Mas não, daí você que se frustra dentro do seu ambiente de trabalho que você construiu. Então você tem que saber falar, você tem que direcionar. É isso que falta para muita gente. A pessoa é boa, mas não tem um direcionamento, tá? Então, direcionar, treinar, tem que arriscar para você escalar. E nem todo mundo entende que o trabalho dentro de uma empresa, que a clínica é uma empresa, é uma via de mão dupla. Você tem que doar e você tem que receber. Então, é uma via de mão dupla. E tem que estar em equilíbrio. E para isso, tem que ter transparência de ambas as partes. Se tá ruim de um lado, esse lado que tá ruim tem que dizer que tá ruim, tem que falar o porquê, como que tá ruim. E o outro lado tem que aprender a ouvir, acatar e melhorar, ou então separar. Porque, infelizmente, é assim. É branco no preto, é desse jeito. Não é ser frio, é ser lúcido. E aí o problema não é confiar, é confiar sem critério. É confiar sem contrato, sem clareza de meta, sem clareza de propósito. Por exemplo, o meu propósito aqui é crescer profissionalmente. Então, se a pessoa que entra aqui não tem um propósito desse na vida, claro que pode ter outros propósitos, não é um único propósito de vida, né? Se um dos propósitos dessa pessoa que está trabalhando comigo não for crescer profissionalmente, não faz sentido ela estar junto comigo, não faz sentido ela estar trabalhando na minha equipe ou trabalhando em parceria comigo. Próximo ponto, aprender a falar e não só ouvir. Eu sou uma pessoa que eu ouço muito bem, eu acato muito bem, eu ouço a crítica, tento entender o porquê da crítica e tento aproveitar a crítica para o meu crescimento, se for de alguém que eu prezo. Mas não adianta só saber ouvir, você tem que aprender a falar também. Aquele negócio que eu falei de não falar, não querer frustrar a pessoa e acabar se frustrando, uma hora a conta chega também. Você tem que aprender a desagradar. Você vai desagradar quando você fala algo que você não gostou que a pessoa fez ou que a pessoa deixou de fazer, mas você tem que falar.
Evitar conflito hoje é como se você fosse pagar juros amanhã. E aí, quando você não fala, você permite desalinhamento. Quando você não corrige, a pessoa que deve ser corrigida acha que está tudo bem. Você tem que aprender a desagradar em um momento. Se a pessoa acatar e mudar, ótimo. Se ela não mudar, não acatar, infelizmente o mundo corporativo é assim. Próximo ponto. Clareza de onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, você não consegue direcionar ninguém. Qual faturamento você quer ter? Qual padrão de atendimento você quer ter? Sem essa clareza, você não sabe nem reagir aos problemas. A nossa energia é limitada e a gente gasta energia com várias coisas, principalmente com o emocional do paciente, equilibrar expectativas dos outros. E dentro da equipe, se tiver alguém drenando energia, aí as coisas desalinham. Então você precisa regar quem está com o mesmo propósito. Você tem que seguir seu instinto, você tem que observar o ambiente e ver quem vale a pena você gastar sua energia. Assim como você não consegue abraçar o mundo, você não consegue desenvolver todo mundo. E lembra que não é a sua função salvar o mundo e nem ser psicóloga de trauma de outras pessoas. O último ponto é: proximidade não é amizade. Isso eu aprendi. Quando você é dono do negócio, existe uma diferença estrutural. Você assume o risco, você responde pelo caixa, você assume as decisões difíceis. Você pode ser próximo, você pode ser humano. Na verdade, você tem que ser humano, você pode ser generoso, mas você não pode confundir isso com amizade. A autoridade não combina com a necessidade de aprovação. E uma empresa não é a extensão da sua vida social. Eu estou trabalhando na estética desde 2018. Comecei a trabalhar com equipe desde 2023. Estamos em 2026 e só agora eu entendi o peso desse ponto, desse tópico. Então, esses 44 dias que passaram no ano me ensinaram que crescer não é só aprender técnica, é sobre mentalidade empresarial. E se você quer viver de estética de forma estruturada, você tem que parar de pensar como executora e você tem que começar a pensar como empresária. E isso muda tudo. E se esse tipo de conteúdo fez algum sentido para você, comenta aqui o que você está passando, o que está travando seu crescimento, que eu quero comentar sobre isso nos próximos vídeos e nos stories do meu Instagram. Então me sigam lá, me sigam aqui, curte esse vídeo e beijo!